abraço para você que está vendo a gente. Boa tarde. Bora conversar com a gente sobre vários assuntos e um super importante que é preciso prestar atenção, porque dizem, né, que a gente tem esse cérebro aqui e ele é como se fosse um outro cérebro. Porque se tiver tudo bem com ele, tá tudo bem com o nosso organismo também. Maio Roxo, gente, vamos falar da saúde do intestino, doenças inflamatórias intestinais, como a gente pode entender o diagnóstico, quais são os sinais? Será que essa irregularidade do seu intestino é normal? É isso. A gente também tem outros assuntos no Falando Nisso. Bora ver. O Falando Nisso está no ar. No estúdio vamos conversar sobre Maio Roxo, tratamentos, diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais e também conversar sobre os destaques da web e o que é notícia direto da Band Vale FM. Quarta-feira, dia 22 de maio, o Falando Nisso começou. E claro que tem mensagem para você refletir um pouquinho no começo aí do nosso dia, né, da nossa tarde. Pergunte sempre para você, mas sempre, gente, o que realmente é importante para você? O que realmente te faz feliz? O que realmente é necessário? Porque muitas vezes a gente prioriza com atitudes o que não é tão importante. Não é verdade? E a gente acaba se esquecendo do que realmente importa. Tem que fazer essa peneira, né, e realmente selecionar. O que importa na minha vida? O que vale a pena me esforçar? Pessoas, né? Também. Às vezes você gasta tanto tempo com pessoas que não são tão importantes para você e acaba deixando de lado até as pessoas que mais importam. Uma reflexão, né? Acho que é necessário. Ainda mais essa rotina que a gente vive, né, amiga? Tanta loucura. A gente tem que parar e priorizar. Tem os sorteios para você, viu? São 3 que a gente vai comentar. Tem um kit que tem uma escova elétrica e outros itens também da Ortovip. Um kit lindo da Polipet, com um monte de coisa para você e também para o seu pet. E uma Alexa, que é a Sicredi também quer presentear você. É isso, gente. As informações dos 3 sorteios para você concorrer a esses prêmios, você encontra no nosso Insta, tá? Que é o @Falando Nisso Band. A gente faz o sorteio logo, no dia 31 de maio. E o prêmio precisa ser retirado aqui na TV, na Band Vale, em São José dos Campos, que fica dentro do Colina Shopping. Boa sorte para você. Vamos para a perguntinha da enquete de hoje. A gente quer conhecer um pouquinho sobre você, inclusive sobre o funcionamento do seu intestino, né? Isso aí. O seu intestino, ele funciona bem? A gente pode até entender o que é bem e o que não é, né? É verdade. Mas a sua percepção aí em casa, #sim, #não, você participa como? Mandando essa palavrinha #sim, tudo juntinho, ou #não, para o 12997167989. Durante todo o programa a gente vai contabilizar os votos, já a gente traz o resultado parcial. É isso, né? Então, no programa de hoje, a gente vai falar sobre a saúde do intestino. Você sente algum desconforto? Cólica, de repente muitos gases, né? Porque pode estar associado também à questão do funcionamento do intestino. Verdade. Né? Como que está funcionando o seu intestino? Está muito agitado? Está paradinho? Algumas características... Muito agitado é bom! Está funcionando demais ou de menos, né? Ou de menos, É interessante porque, de repente, essas, até outras características, podem indicar uma doença inflamatória. Então, a gente vai aprender quais são essas doenças, como fazer o tratamento com a médica endoscopista, doutora Fernanda Bueno. Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Bem-vindo, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Legal que a doutora até veio já com uma camiseta vestida. que simboliza esse mês, né? Sim. Maio Roxo, para conscientização, gente, das doenças inflamatórias do intestino. E quando a gente fala sobre doenças inflamatórias intestinais, né, gente? O que será que inflama esse intestino? Será que são coisas que a gente come? Será que é alguma coisa genética? Explica pra gente, doutora. A doença inflamatória intestinal, pelo próprio nome já diz, né? Nada mais é que são doenças que causam uma inflamação crônica no intestino.
né? E hoje mais de 5 milhões de pessoas no mundo têm a doença inflamatória intestinal, né? E esse número vem crescendo ao longo dos anos. E por isso que é tão importante a gente falar das doenças inflamatórias intestinais, né? Agora, a inflamação acontece sempre por alguma coisa, Sim. né? Seja algo externo, Sim. como a Agda comentou, né? Algum Sim. hábito que a gente tem, Sim. ou pode ser também genético. O que causa essa inflamação? Sim. Hoje não há uma causa específica para o aparecimento da doença inflamatória. A gente sabe que é um conjunto de fatores, né? Então, a gente tem os fatores genéticos. Então, pessoas com a doença têm algumas alterações em alguns genes. Isso é sabido hoje em dia. Alterações no ambiente. A gente sabe que o ambiente influencia a nossa dieta e outros hábitos influenciam muito também no aparecimento da doença, né? E também a nossa flora intestinal, nossa microbiota, né? Que há uma alteração nesses pacientes que têm essa inflamação e, por isso, esse conjunto dos 3 fatores que levam ao aparecimento da doença inflamatória. Olha, a doutora falou sobre alterações e a gente tem a pergunta da enquete exatamente para saber, né, como que tá o funcionamento, se o seu funcionamento do intestino é normal ou não. Então, acho que é legal a gente citar quais são as alterações em que as pessoas devem ficar atentas e que podem, de fato, indicar uma doença, né, intestinal. Isso. Essas doenças, elas causam muita dor abdominal, diarreia, que é a mudança na frequência ali das fezes, né? Às vezes solta mais o intestino. Podem ter empachamento, que é aquela distensão abdominal, né? Podem ter perda de peso, sangramento nas fezes. Então, todos esses sinais são importantes para a pessoa desconfiar que não está indo alguma coisa bem ali com o intestino, né? É que muitas vezes a gente acaba normalizando algumas coisas, ainda mais ligado ao intestino, que tem todo um preconceito e medo, né? Tem gente Mas que não a gosta de gente falar. acha assim, meu intestino é solto, e acha que é normal ser solto. Verdade. Ou, é normal ser preso. Ou até mesmo a questão do sangue nas fezes, né? Sim. Quando a pessoa percebe aquilo, né? Sim. Ou nem percebe também, né? Exatamente, isso acontece. Às vezes nem percebe, né? O sangue oculto que a gente fala, né? Às vezes não está tão visível, mas ela começa a ter anemia, começa a ter outros sinais que sugerem que ela está tendo alguma perda sanguínea, né? De alguma forma. E aí vai investigar, faz exames e verifica que está tendo um sangramento ali já nas fezes, né? Agora, é interessante a doutora ter destacado, então, essas características. Por exemplo, sentir que tem alguma coisa esquisita, né? Funcionava normal, o intestino começou a ficar preso. Exatamente. Ou ao contrário. Ou ao contrário. Qual médico Boa. devo procurar? Um clínico geral ou algum médico específico? Sempre a gente orienta a procurar um gastroenterologista, né? Ou um coloproctologista, que é o médico que cuida do intestino, né? E é importante que dentro desses médicos mesmo, os próprios gastroenterologistas, tem alguns que são especialistas na doença inflamatória intestinal, né? Então, de forma geral, a princípio, procurar qualquer gastroenterologista ou coloproctologista e eles vão indicar qual é o colega que realmente é mais especialista na doença inflamatória intestinal. Vamos dar nome aos bois, gente? Porque a gente está falando doença inflamatória intestinal. Isso. Existe algum tipo? Existem nomes? É uma só? Tem 2 principais, né, que definem a doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, tá? São as 2 principais doenças inflamatórias que a gente tem hoje, né? E a gente estuda, são as 2 mais estudadas hoje em dia, né, dentro do grupo das doenças inflamatórias. Vamos então destacar o que significa, né, a doença de Crohn. Como que ela desenvolve ou as características para que a gente saiba identificar. Isso. A diferença básica das 2 é que a doença de Crohn ela pode acometer da boca ao ânus, tá? Ela geralmente acomete no final do intestino fino e comecinho do intestino grosso. Agora, a retocolite não, ela é sempre no intestino grosso. Basicamente no final do intestino grosso e o reto, tá? Então elas acometem partes diferentes ali do intestino, tá? E a gente fala desse desconforto, né? Até pensando nessas 2 doenças. Sim. E a gente pensa assim, é só tomar um remedinho que passa, ou não vou comer aquilo, porque não vai causar, né? Sim. Mas qual que é o risco de não ter um tratamento? A pessoa que, de repente, está com esses sintomas de intestino e ela não trata, ela normaliza e vai levando. Nossa, é um risco alto de ter complicações. A gente sempre fala que essas 2 doenças podem levar a complicações que são de difícil tratamento, né? E às vezes podem se tornar complicações graves. Então é muito importante nunca deixar, né, Lucas? Eu sempre falo, tem que sim procurar ajuda médica, procurar o diagnóstico precoce, isso é muito importante nas doenças inflamatórias mais ainda. Legal. Olha, então a doutora Fernanda, ela vai continuar com a gente durante o programa. Você pode enviar a sua pergunta sobre a questão da saúde do seu intestino ou o seu comentário também pelo 99716-7989. Tem a enquete que você pode participar e a gente adora a sua participação aqui. Pode colocar na tela a enquete de hoje que tem essa pergunta. O seu intestino funciona bem? #sim e #não.
Eu sou da turma do sim, amigo. Eu também, graças a Deus. Né, Ainda bem. Porque é uma bênção, né? Quem tem intestino funcionando certinho sabe disso. Antes de ir pro intervalo, eu quero lembrar você que a gente vai ter um sorteio muito legal. É isso mesmo, gente. Um sorteio para você de uma jaqueta linda que a Fenamalha separou. E é muito fácil para você em casa participar também, tá bom? Então tá aqui no @FalandoNissoBand. Põe a foto, por favor, da Águida com essa jaqueta linda, bonita, né, amiga? Gente, essa jaqueta é linda, é de couro legítimo, Olha. super quentinha e confortável. Deve ser aí no tamanho P, né? É, 38. é esse tamanho, né, amiga? Que é o tamanho que eu uso, só para deixar a dica aí para vocês. Sim, que com é certeza. exatamente essa jaqueta que a gente vai sortear. Então, para concorrer, é só acessar o nosso Instagram, ver no post o passo a passo para concorrer. O resultado vai ser divulgado sábado no programa Manhã na Band, às 9 horas da manhã. Daqui a pouquinho, então, a gente volta e a gente vai saber o que está bombando na internet e também uma dica muito especial, né? É, para você aí de casa com a Sim Comércio. Você sabe como funciona e para que serve o certificado digital? Isso a Band mostra na melhor Band de todos os tempos. Grupo Bandivale, o maior grupo de comunicação da região, com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por 3 rádios, a TV e um portal de notícias, com o compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Bandivale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira: Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo. Glenda Kozlovski e Elia Júnior no esporte. O Mundial de Clubes, que alcançou o recorde de audiência. 2023 tem também o Campeonato Carioca de Futebol, o UFC, maior evento de luta do mundo. O MasterChef e muito mais. A TV Bandivale leva até você as notícias com agilidade em primeira mão, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Aqui, o esporte da região tem visibilidade para mostrar todo o seu potencial. Além disso, os programas de entretenimento levam às famílias conteúdos leves e relevantes. A maior programação com conteúdo local, com mais de 5 horas e meia produzido. Voltando com o Falando Nisso, com essa imagem linda, que todo mundo que mora na região ama, né? O litoral norte, tão pertinho da gente. E aí você tá vendo a Praia das Cabras, que fica em Ilhabela. Tem um solzinho muito gostoso. Tá fazendo agora, gente, 26 graus de temperatura. E pelo jeito vai ficar assim, não deve nublar. Pelo menos aqui na nossa região, começou nublado e tem sol. Bonito, lá vai né? ficar sol o dia todo, lindo, né? E a gente aproveita que a gente já está mostrando o litoral norte para falar da vacinação contra a dengue em crianças e adolescentes, que segue a tendência da nossa região, né? Que infelizmente está abaixo. Caraguatatuba, por exemplo, tem 7% do público-alvo só, gente, imunizado. É muito pouco. É muito pouco mesmo, né? E por lá, a vacina é feita com agendamento. Quem vai trazer mais informações sobre a cobertura vacinal e como também funciona esse agendamento é o nosso querido amigo repórter Guilherme Ferraz, ao vivo, direto de Caraguá. Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Águida, Lucas, boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso. Pessoal, infelizmente um percentual muito preocupante. Apenas 7% do público-alvo, que são crianças e jovens entre 10 e 14 anos, Caraguatatuba. Se compararmos ao número de doses que a prefeitura, o município recebeu, são apenas, que foram um pouco mais de 2.000 doses, apenas 25% da população que poderia ter recebido o imunizante realmente recebeu, muito pouco. Com essa procura tão baixa, a prefeitura reforça a importância de pais responsáveis de fazer o agendamento e garantirem as doses da vacina contra a dengue para seus filhos. Por que doses? Porque a vacina contra a dengue é feita em duas etapas, são 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre uma dose e outra. E essa vacina, pessoal, obviamente ela tem a intenção, o objetivo de amenizar, de não deixar que a doença se agrave, que a pessoa não seja hospitalizada, muito menos que ocorra alguma morte. Infelizmente, aqui em 2024, já foram 5 mortes por dengue no litoral norte, uma aqui em Caraguatatuba, uma em São Sebastião e 3 uma aqui em Caraguatatuba, uma em São Sebastião e 3 em Ubatuba. Muito triste. Além de quase 16 mil casos já confirmados apenas este ano. Muitos casos. É aquela coisa, pessoal. A vacina está disponível, é de graça. Eu já passei dos 14 anos há algum tempo, mas com certeza, se a vacina estivesse disponível para mim, eu já teria tomado e penso que vocês aí do estúdio também. Volto com vocês. É tão interessante, né? Informação é tudo e mesmo a gente informando, as pessoas ainda parece que não acreditam que realmente a dengue pode matar, né? Em situações principalmente com crianças, idosos que são mais vulneráveis, a gente tem que tomar cuidado. E se existe uma vacina à disposição da população e a gente ainda falando, as pessoas insistindo em não tomar a vacina. É a responsabilidade para cada um, né? Não tem jeito. Obrigada pelas informações, viu? Vamos mudar de assunto agora, dar uma dica muito especial. Você sabe para que serve o certificado digital? Pois é, a Sim Comércio explica para você. Você sabe como funciona e para que serve o certificado digital? O certificado digital é uma identidade digital da pessoa física ou jurídica, onde permite assinar e validar os documentos de forma online e com segurança. E tudo isso é com validade judicial e fiscal. Aqui no Sim Comércio, você consegue escolher como quer ser atendido. Nosso posto de atendimento é autorizado para fazer os atendimentos presenciais ou por videoconferência. As compras e agendamentos são feitos diretamente pelo nosso site, sindicomércio.com.br. E lá você encontra todas as informações referentes ao modelo do certificado, forma de pagamento e agendamento. Ah, e lembrando, você só pode fazer a videoconferência se você possuir a CNH. E o melhor, para você, associado e contador, temos planos especiais. Tudo isso e muito mais aqui no Sim Comércio de São José dos Campos. Obrigado pela dica a todos do Sim Comércio. Bom, para contribuir com as vítimas afetadas pelas chuvas do Rio Grande do Sul, que a gente precisa ainda olhar para eles com certeza, o Grupo Bandeirante de Comunicação e a Central Única das Favelas, a CUFA, realizam a campanha Bande Abraço Rio Grande do Sul. Então você pode participar dessa campanha fazendo a sua doação de uma forma muito prática, via Pix, direto da sua conta para a CUFA, pelo e-mail doações, sem a acentuação, tá? Então fica doacoins, cufars@gmail.com. Tem também o QR Code que está aqui do lado, para ser mais prático e fácil para você participar dessa campanha, tá? Aproveite, participe.
Bora voltar para o tema do programa de hoje, que é sobre doenças inflamatórias intestinais. Você pode participar com a gente mandando a sua perguntinha pelo WhatsApp 12 997167989, respondendo também sim ou não para a seguinte pergunta da enquete. O seu intestino funciona bem? Você manda lá hashtag grudadinho com sim ou hashtag não, para a gente conhecer um pouquinho a sua interferência com o tema de hoje, como você tem a convivência com isso também. Isso mesmo. Se você tiver, então, alguma dúvida, algum comentário, pode enviar a doutora Fernanda Bueno. Ela é médica e então vai poder te ajudar, responder. E agora a gente vai também dar uma olhadinha nas dúvidas que estão chegando. Um bate-papo que nós gravamos no Açaí Atacadista. Vamos ver. A gente está aqui no Açaí Colinas e eu estou batendo um papo com o Bruno. Bruno, quais são os cuidados que você faz no dia a dia, você e a sua família, para manter a saúde do intestino? Com a alimentação bem correta, né? Legumes, verduras, ovos, né? Carne branca, vermelha, assim que a gente mantém, né? Já teve algum problema com inflamatório no intestino? Sim, a minha esposa já teve, sim, né? Fez uma dieta, né? Isso é 1 ano atrás, né? Mas, graças a Deus, hoje correto, né? Que bom, né? A alimentação aqui, pelo que o Bruno estava falando, foi essencial quando teve esse tipo de inflamação. E aí eu gostaria de saber qual tipo de alimento é ideal na prevenção de doenças inflamatórias no intestino. Bacana essa pergunta, achei muito interessante, né? A gente sempre fala que não só para doença inflamatória intestinal, mas para todas as doenças, o ideal é sempre uma alimentação saudável, né? A gente evita muitas doenças adotando um hábito saudável e uma alimentação saudável. Então, comendo alimentos in natura, né? Frutas, legumes, verduras, e evitando alimentos muito industrializados, né? Os ultraprocessados, alimentos ricos em carboidratos, né? Aquelas gorduras saturadas. Então, a gente deve evitar isso para evitar as doenças inflamatórias e outras doenças também. E é interessante que esses alimentos que a doutora citou, que a gente precisa evitar, não sei se você em casa já percebeu, parece que é tão fácil acesso a eles, né? É tão mais fácil, parece, a gente comprar algo que está fritinho ali, uma coxinha que é gostosa, mais rápido do que pegar uma salada, né? Sim. Então é algo que a gente realmente tem que se esforçar. Tem que se esforçar. E tem que fazer a nossa parte para evitar isso, tá? Mas é um toque que a gente precisa sempre dar aqui no programa sobre isso. Vamos pensar um pouquinho sobre a questão de cura, porque a gente já quer pensar mesmo na solução. Eu já ouvi falar que quem tem doença de Crohn e tem o diagnóstico, é para o resto da vida que tem que cuidar. Não tem cura, doutora? Infelizmente, as doenças inflamatórias não têm cura, mas elas têm controle e têm tratamento, né? A gente sempre fala, não é um tratamento rápido, às vezes demora anos o tratamento, mas hoje se fala em controle da doença, né? E muitas pessoas, depois de um tratamento adequado, elas vivem normal, né? Tem uma vida normal. Então, cura, infelizmente, não há, mas há controle. Tá? E aí esse controle, doutora, é feito de qual forma? Existe medicação? Há também uma dieta específica para essas situações? Sim. Por quanto tempo é necessário fazer esse controle até estabilizar a condição do intestino? Sim. Algumas medidas a gente tem que adotar o resto da vida, como a gente falou, alimentação saudável, né? Diminuição do estresse. O estresse influencia muito, né? Os fatores emocionais influenciam muito na doença. Não fumar, não beber. O tabaco, ele tem um peso muito importante, né? Ele gera uma inflamação crônica no intestino, então a gente tem que tirar o cigarro, né? Todas essas medidas ajudam, sim, né, na não aparecimento da doença e em manter o paciente em remissão, que a gente fala, é não ter a doença ativa, não ter crises, tá? Então, o fator da dieta é muito importante e os medicamentos, né? Hoje em dia se foca muito no tratamento medicamentoso justamente para evitar que esse paciente tenha crises e tenha complicações da doença, tá? Então, hoje, basicamente, o tratamento é focado no tratamento medicamentoso. Pensando em medicação, a gente sabe que para retocolite, muitas vezes se usa corticoide. Sim. E quando a gente fala de corticoide, dá um medinho, né? De inchar, engordar. É a primeira coisa que a gente pensa. É a primeira coisa. Doutora, pode acontecer isso mesmo, essa mudança de inchaço, engordar? Pode. Infelizmente, o corticoide, assim como todos os medicamentos, eles têm efeitos colaterais, né? Por mínimo que seja, eles provocam efeitos colaterais. E o corticoide, ele é um medicamento que ajuda muito na crise, ele ajuda muito a tirar o paciente da fase aguda, mas ele pode causar, assim, ganho de peso, né? Pelo inchaço, pode dar problemas de pele, como a acne, por exemplo, né? Pode dar
vários outros problemas na pressão arterial, por exemplo, né? Mas é aquilo, é pesar o risco-benefício, né? Em alguns momentos a gente precisa fazer uso desses medicamentos, porque o paciente está num quadro muito agudo e aí, infelizmente, a gente tem que arcar com os efeitos colaterais, né? Doutora, você falou que muitas vezes o paciente está num quadro muito agudo. E isso a gente já imagina, de fato, um intestino irritado, diferente de uma condição normal. Isso. Então, aí eu acho que isso deve ser talvez uma questão até recorrente. Há risco, de repente, de acontecer, por causa de uma doença inflamatória do intestino, um câncer de intestino? Infelizmente, ou de outras sim. partes, né, do corpo? Sim, infelizmente, há uma relação, sim, dos pacientes que têm doença inflamatória, eles têm maior risco de desenvolver um câncer de intestino, tá? Isso com longos anos da doença, né? Por isso que é tão importante a gente rastrear lesões já precoces para não evoluírem para um câncer. Mas né? isso é numa situação onde o paciente não tratou a doença. Isso, ele ficou muitos anos sem tratamento, então ele tem uma chance aumentada, mas mesmo em tratamento esse paciente tem que ter uma vigilância porque ele tem um risco aumentado a desenvolver o câncer de intestino. Por isso do mês Maio Roxo, né, gente? Isso. Que realmente é para alertar e evitar que chegue nessa situação. Já a gente vai entender como que você em casa pode ter o diagnóstico dessa doença, se é um diagnóstico fácil, qual é o exame que você pode fazer para enxergar isso, se você passa por isso ou não. Segura um pouquinho que agora a gente fica por dentro da previsão do tempo, junto com a X-Weather. Isso mesmo. Olá, boa tarde Águida, boa tarde Lucas e todos que acompanham o Falando Nisso. A nossa região segue com bastante formação de nuvens por causa de uma frente fria que atua no oceano, mas que canaliza a umidade para a nossa região. Porém, não temos previsão de chuva e essas condições devem permanecer até pelo menos sexta-feira, que é quando a previsão aponta que essa frente avance e já traga chuva e temperaturas mais baixas nesse fim de semana. Para essa quarta-feira não temos previsão de chuva em nenhuma cidade da região e as temperaturas máximas previstas são de 27 graus em Santa Branca, 28 graus em Jacareí e 28 graus em Cruzeiro. Para a tarde dessa quarta-feira, a previsão aponta sol entre nuvens na maioria das cidades da nossa região, com máxima prevista de 28 graus em Caçapava, em Jambeiro, máxima prevista de 26 graus, e a mesma condição segue para Igaratá, com temperatura máxima prevista também de 26 graus. Em São José dos Campos, nesta quarta-feira, o sol aparece entre nuvens, com máxima de 27 graus. Na quinta-feira, a mesma condição de tempo, com temperatura máxima prevista de 29 graus. Na sexta-feira, a previsão já aponta pancadas de chuva, mas ainda com temperaturas mais altas, máxima de 29 graus. E no sábado, a previsão é de um dia chuvoso, com temperaturas mais baixas, máxima prevista de apenas 20 graus em São José dos Campos. No litoral norte, em Caraguatatuba, o mar ele segue pouco agitado, com rajadas de vento de 10 km por hora e ondas podendo atingir até 1 metro de altura. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. E ela chegou para esquentar o clima aqui no Falando Nisso. Marcela Camargo trazendo as fofocas. Hoje vai na ser bom. internet. Bora lá. Estamos curiosos. Gente, após reclamações, Globo toma finalmente a decisão sobre contratos dos ex-participantes do BBB 24. Esse contrato com ex-brothers, eu não sabia que existia isso. Foi finalizado 2 meses antes do encerramento oficial. Antes, eles tinham um contrato com a emissora que proibia todos os ex-participantes de trabalhar com as marcas que não fossem autorizadas previamente. Então, eles ficavam bastante engessados, né? Nossa, tem Eu não sabia disso. Foi o primeiro ano que eles colocaram um contrato dos ex-BBBs com a Globo. A Globo que tomou conta das contas deles. Gente, a Globo domina tudo. É, mas não era assim. É que eles viram que eles perderam muito dinheiro com os outros e quiseram ganhar dinheiro com esse. Tem isso, deve ter então comissão, né? Uma fatia para Globo, né? Uma fatia para como se fosse a agência deles, entendeu? É a agência. Por um outro lado, de verdade, eu acho que também é ia falar um palavrão aqui, mas é um respaldo de, né, consistência. É verdade. Eu acho. Então aí, com o fim do contrato, a maioria dos ex-brothers e sisters já retiraram o endereço de e-mail que direcionava para a área comercial da emissora nas redes sociais.
E, de acordo com o portal, o término da parceria tem relação com as reclamações dos próprios ex-BBBs que foram feitas, né, por eles nos últimos meses, né? Nos últimos dias. A maioria das reclamações são referentes mesmo a essa dificuldade de fazer publicidade, né? Que esse contrato fica super engessado e restringe muito eles de trabalhar. E eles estavam reclamando que, gente, a conta chega, né? Tem boleto para pagar, e aí, de repente, não vem no movimento que eles querem, nessa agilidade, né? E aí a Globo fica engessando e é isso. E aí foi realmente... É interessante a gente falar disso porque, assim, né, a Globo, ela estava limitando mesmo, porque antes o ex-BBB fazia muito joguinho de internet quando saía. E a gente sabe que a Globo não ia querer fechar parceria com empresas que, de repente, não são idôneas, né? Exatamente, você falou tudo. Por isso que eu digo que, por um outro lado... Não, gente, seria é coerente, mas fica ruim também para eles. Tinha que ser bom para os dois lados. Pelo que a gente entendeu, era bom só para um lado, né? Exato, Sim, exato. aí não deu certo. Aí não Pois rolou. Enfim, essa é a primeira notícia aí quente. E uma outra, gente, olha essa. A Kelly, não sei se vocês conhecem, mas a Kelly Rowland, que é uma cantora que estava no Festival de Cannes, ela é flagrada discutindo com um segurança quando ela subia as escadas do tapete vermelho do festival. Ué, gente, olha para vocês verem, acho que tem vídeo aí. A situação começou quando a segurança pareceu dizer alguma coisa para a cantora. Inicialmente, a cantora foi fotografada, sorrindo, bonita, acenando enquanto caminhava pelo tapete vermelho. Olha a foto. Mas olha essa foto, gente. Quando ela dentinho. subia um lance de escadas, a segurança que trabalhava no evento ergueu o braço atrás dela, aparentemente guiando para longe da multidão e para dentro do local. E aí a profissional pareceu dizer alguma coisa para Kelly que ela não gostou. E aí a artista imediatamente se virou para encarar a funcionária e levantou o dedo para falar com a mulher. Achei feio. Achei super deselegante. Levantar dedo é deselegante. Num festival desse, super chique. Não sei o que a mulher falou, isso né? que eu ia falar, a não ser que ela tenha xingado. A mãe, o pai dela. Gente, mas posso falar, quando acontece alguma coisa assim, você xinga assim, sabe? Dando risada. Você podia pedir pra assessora, assim, ó, resolve com essa pessoa que tá me maltratando. Que eu tô olha o dedinho dela aí, gente. Ela. Nossa, parece professora brigando. Esse dedinho. Nossa, tá brava. E o fato é que a gente não tem, não. Então, olha, gente. isso. Tô olhando, é o colar dela maravilhoso. Deve ser milhões, hein? O fato é que a gente não sabe o que foi falado, não sabe, mas que pena. Repercutiu e não foi muito bacana. A gente já quer saber o que falar. Descobre, Marcela. O que eu fiquei morrendo de curiosidade. Porque aparentemente parecia ser tão normal. Ela lá, linda, formosa, andando no tapete, de repente, né? Um dedo apontando. Ela vira e começa. Que será? Será que alguém pisou na cauda dela? Às vezes pode ser, ó, apressou, Nossa, mas né? ela é irritada, né? É bravinha, viu, gente? Brava. É que às vezes elas não comem pra entrar no vestido. Aí e ela tava com fome. E fome realmente né, dá gente? irritabilidade. Nossa, dá muita, né? A gente com fome perde a educação às vezes, né? Amamos, Marcela, gostamos de hoje. Beijo, Má, até amanhã, hein? Olha, não sai daí não que a gente já volta com os destaques do jornalismo direto da Band Vale FM. Fica aí. Isso a Band mostra na melhor Band de todos os tempos. Grupo Band Vale, o maior grupo de comunicação da região, com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por 3 rádios, a TV e um portal de notícias, com o compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira: Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo. Glenda Kozlovski e Elia Júnior no esporte. O Mundial de Clubes, que alcançou o recorde de audiência. 2023 tem também o Campeonato Carioca de Futebol, o UFC, maior evento de luta do mundo.
o MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade em primeira mão, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Aqui, o esporte da região tem visibilidade para mostrar todo o seu potencial. Além disso, os programas de entretenimento levam às famílias conteúdos leves e relevantes. A maior programação com conteúdo local, com mais de 5 horas e meia, produzidos com informações totalmente voltadas para nossa região. E grande parte exibida ao vivo, com um sinal único, em alta definição, para mais de 3 milhões de pessoas de todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte de São Paulo. De volta com imagem ao vivo agora de Taubaté. A máxima hoje na cidade chega a 28 graus, então está fazendo calor. Quinta e sexta-feira também vai ser assim, mas no fim de semana tem previsão de temperaturas mais baixas e chuva na região de Taubaté. Então prepare o casaco, já tire tudo do guarda-roupa, dá uma lavadinha, né, para você usar tranquilamente no fim de semana, viu? Porque vai esfriar. Agora, voltando aqui para o estúdio com uma dica para você. Você está sabendo como tratar da saúde dos seus olhos? O Instituto da Visão, clínica especializada e completa com atendimento humanizado e especialistas que se preocupam com você. O Instituto da Visão oferece consultas, exames e também cirurgias. Procedimentos cirúrgicos extremamente seguros e realizados com tecnologia de última geração, gente. E caso você tenha, por exemplo, alguma urgência, sabe, oftalmológica, algo de última hora, você pode fazer um contato para informações sobre o serviço de pronto atendimento, que também é possível, tá? Você pode ligar então para o telefone 12 3946 7888 e são 2 endereços do Instituto da Visão. Um fica na Avenida Tivoli, 279, em São José dos Campos, e também na Avenida John Kennedy, 1101, né, em Taubaté. Instituto da Visão, a confiança começa olho no olho. Lucas. Perfeito, amiga. Olha, nossa entrevistada de hoje é médica, endoscopista, doutora Fernanda Bueno. Está falando sobre as doenças inflamatórias intestinais. E tem uma enquete para você participar e agora a gente vê como é que está, então, nosso resultado parcial. O seu intestino funciona bem? Hashtag sim, hashtag não. Por enquanto, o nosso resultado de quem está participando é este. 68% dizendo que não, muito alto, algo que a gente precisa realmente conversar sempre aqui no programa. Nossa, com certeza. Inclusive, a doutora Fernanda ficou até, né, assustada. abismada. Vamos entender o que significa o intestino funcionar bem e o intestino que não funciona legal. Sim, sim. Hoje a gente sabe que o intestino tem que ter uma regularidade, né? Intestinos que funcionam com regularidade correta, ou seja, eu vou todos os dias ao banheiro. Ok, é o seu ritmo intestinal, né? Porque cada um tem um ritmo intestinal. O que a gente se preocupa muito é quando há essa mudança do ritmo. Eu tenho um ritmo regular e de repente eu começo a não evacuar ou eu começo a evacuar muito, né? Então essa mudança é um alerta para o médico, tá? Então isso é muito importante. Vamos lá então, para o Açaí Atacadista, que tem mais perguntinha para a doutora. Vamos lá. A gente está aqui no Açaí Colinas, eu estava batendo um papo com o Thiago, que estava me contando que faz algumas prevenções para não ter, para evitar qualquer doença inflamatória no intestino, né, Thiago? Sim, eu tenho bastante hábito de beber água, passo o dia inteiro sempre com uma garrafinha ao lado, tento ingerir bastante frutas, que é uma questão que faz bem também, e mais saudável ali na correria do dia a dia. E a água, a hidratação é fundamental, acredito. E a gente precisa cuidar, e eu acho que a alimentação também é sempre bacana, né? Sim, tem que se alimentar bem, porque na correria do dia a dia a gente acaba comendo muito mal, né? Desregrado. Então, eu tento sempre manter a fruta e a água na minha alimentação para facilitar, porque a correria do dia a dia às vezes impede a gente de fazer uma alimentação mais equilibrada. Já teve algum caso na família, algum tipo de inflamação intestinal? Não, ainda não tem. Ai, que bom, né? Espero que não, né? Vamos devolver a pergunta. A hidratação ajuda na prevenção? E uma outra perguntinha.
é genético? Duas boas perguntas, né? A hidratação, assim como a alimentação saudável, ela ajuda muito no funcionamento do intestino. E sempre que a gente tem o intestino funcionando bem, a gente evita quadros de inflamação, né? A gente fala que alguns alimentos são gatilhos, né? Para que a gente aumente ou perpetue a inflamação que tem no intestino. E a água é o contrário, ela ajuda cada vez o intestino funcionar melhor, né? Então isso é muito importante. Com relação a outra pergunta, se é genético, na verdade, a gente sabe que pacientes com doença inflamatória, eles têm alterações genéticas, não há uma alteração específica, mas há alguns genes alterados em relação às pessoas que não têm, né? E aí, eu não sei se alguém vai perguntar sobre hereditariedade, né? Que isso é diferente do perfil genético. Então, meu pai tem doença de Crohn, né? Eu terei obrigatoriamente doença de Crohn? Isso não é verdade. A gente tem um risco aumentado, né? Filhos de pais ou mães com doença de Crohn ou retocolite, tem um risco aumentado de 5 a 10% em desenvolver a doença, tá? E se os dois, o pai e a mãe, possuem doença inflamatória, a gente tem um risco 30% maior de desenvolver a doença inflamatória. Nossa. Então, e eu sempre falo para não assustar, porque isso é um risco, né? Não quer dizer que a pessoa vai ter, mas é um risco aumentado, né? Precisa investigar e cuidar. Né, Vamos então à sua participação. Obrigada, viu, pelos depoimentos e também pelas perguntas. A gente começa com o depoimento da Margarete. Ela escreveu o seguinte: tenho Crohn e tomo essa medicação aí, doutora, de 2 em 2 meses e tomo prednisolona, Buscopan direto, mas mesmo assim estou sempre mal, com sangramento, diarreia, às vezes não consigo sair de casa. Poxa vida, Margarete. Quando consigo emprego, logo eles me mandam embora. Já cheguei no meu limite. Doutora, existe alguma coisa que possa ajudá-la? Melhorar a qualidade de vida dela, né? Para você ver que está comprometendo a qualidade de vida. A doença inflamatória, ela compromete a qualidade de vida do paciente, né? Quando não tratado ou quando não responde ao tratamento, né? Hoje a gente tem muitas medicações modernas que dão poucos efeitos colaterais, que são os imunobiológicos que a gente fala, né? E que ajudam muito no tratamento. E é importante, os imunobiológicos, o que eles vão fazer? Eles vão diminuir a resposta imune, que é a resposta do nosso organismo, que é o nosso organismo que ataca esse intestino, tá? Como a gente falou dos alimentos, eles são gatilhos para ativar o nosso sistema imunológico, que acaba agredindo o nosso intestino. Então, os medicamentos, eles diminuem essa resposta imunológica, né? Deixam a gente com menos agressão ao nosso próprio organismo. Então, ela, com certeza, tadinha, precisa tratar, né? Mudar as medicações. E hoje existem muitas opções terapêuticas para ela não ter uma qualidade de vida tão ruim assim, né? Tá certo, doutora. Tem outra participação também. Obrigado pelos comentários que estão chegando. Na tela, por favor, para a gente ler aqui. Boa tarde, lindezas. Boa tarde, minha amiga. Meu intestino só funciona se eu colocar semente de linhaça no meu dia a dia. É interessante que tem alguns alimentos que parece que ajudam a gente. Isso. Eu, quando assim, como a farinha branca, meu intestino prende. Olha. É isso mesmo. E é comum, às vezes, a farinha branca prender. E a linhaça? É bom a linhaça soltar? ajuda, sim. Em muitos pacientes ela ajuda, na maioria dos casos ela ajuda, Olha, né? Como as fibras também ajudam, claro. A gente sempre fala que a gente só evita fibras quando o paciente já tem alguma complicação. Quando ele tem, por exemplo, o estreitamento do intestino decorrente da doença inflamatória. Aí a gente evita a fibra. Mas, normalmente, a fibra ajuda no funcionamento do intestino, né? Então, a gente orienta, sim, a usar. Hoje tem alguns probióticos também que ajudam muito no funcionamento do intestino. Então, hoje tem muitas opções para a gente ajudar, né? Não precisa ser só a linhaça, mas tem outros tantos que ajudam no funcionamento do intestino também. Legal, doutora. Daqui a pouquinho, então, a gente responde mais perguntas e comentários. Da Marília. Marília, segura aí que daqui a pouco, então, a gente conversa com você, tá bom? Vamos falar de coisa boa, gente, também? Do MasterChef Brasil 2024. Já tem data marcada e confirmada pela Band, tá? Pode anotar aí na tua agenda. Dia 28 de maio, os jurados mais amados da televisão brasileira esperam você na estreia de uma nova temporada emocionante, com provas intensas e pratos. É sempre tão gostoso de ver, né? Mesmo. A gente come com os olhos, de dar água na boca mesmo. E olha, o que vocês estão vendo aí, gente, foi uma manhã e que teve, né, hoje pela manhã, uma coletiva com os chefes, apresentadores e também a diretora do programa, a Marisa Mestiço, que já esteve aqui no programa conversando com a gente também. E essa edição promete desafios emocionantes, participantes também que serão curiosos, gente, que vão com certeza envolver a gente, não só pelo amor à cozinha, mas pelas histórias deles também. Então, olha, de 28 de maio, a cozinha mais famosa do Brasil está aqui na Band, estreia do MasterChef, e fica esse convite aí para você em casa curtir, com toda certeza você vai amar.
E aí, vamos chamar o Douglas Cruz. Ele já está posicionado, direto da Band Vale FM, para conversar com a gente sobre os destaques da nossa região. Douglas, boa tarde. Boa tarde para você, Águida, Lucas, para todos que acompanham a gente aqui no programa Falando Nisso. O jornalismo da Rádio Band Vale FM fala sobre um tema que infelizmente é muito chato nessa época mais seca do ano e está se tornando cada vez mais recorrente na nossa região, que a gente fala dos balões, né? A gente sabe que com esse clima mais seco, o céu mais limpo, algumas pessoas aí responsáveis acabam tendo essa prática criminosa de soltar balões. E por que que essa prática é criminosa? Porque, de acordo com a lei brasileira, soltar balões é um crime ambiental. A gente está vendo algumas imagens aí de acidentes que aconteceram recentemente. Os balões que são movidos aí a gás e possuem fogo acabam caindo, porque eles sempre caem quando eles são soltados sem supervisão e podem aí trazer vários prejuízos tanto à natureza como, por exemplo, também às redes elétricas. Nesse ano já tivemos 3 acidentes envolvendo balões com a rede elétrica aqui em São José dos Campos, além dos incidentes aéreos que eles podem causar. De acordo com o CENIPA, que é o Centro de Investigações Aéreas da Força Aérea Brasileira, em 2023 nós tivemos aí um aumento de mais de 30% dos incidentes envolvendo aviões e balões, o que causa aí um prejuízo em diversas maneiras. Ao meio ambiente, porque ele pode causar um incêndio com esse tempo seco, e isso pode acarretar tanto problemas respiratórios como também matar animais, a fauna, etc. Como eu disse também, os problemas na parte elétrica, causando prejuízos à eletricidade da cidade, à conta de luz, à infraestrutura urbana e também ao trânsito, além da infraestrutura aérea, com acidentes aéreos que podem ser causados por esses balões. Por isso, ressaltando, soltar balão sem supervisão é um crime ambiental, com previsão aí de multa e também cadeia, variando de 6 a 4 anos, que está no nosso Código Penal. Se conscientize, caso você veja aí algum balão sobrevoando, já sinalize para o Corpo de Bombeiros ou pela Polícia Militar no telefone 190, para que eles fiquem atentos, evitando que esse balão caia em algum local seco, causando uma tragédia maior ainda. E também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM, a situação das rodovias que cortam a nossa região. A gente teve agora há pouco, por volta da 12h30, um acidente lá na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 119, sentido São Paulo, em Taubaté. Um motociclista acabou se chocando aí com outro veículo e veio a cair no local. O trânsito ficou interrompido nas 2 faixas por volta aí de 30 minutos e, como a gente vê nas imagens que foram feitas pelo jornalista Israel Gondenstein, o trânsito ficou bem complicado na hora do almoço, 12h30 mais ou menos. Agora o trânsito já está fluindo melhor. De acordo com a concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, o motorista dessa moto que se envolveu em um acidente com o carro foi socorrido aí consciente ao Hospital Regional de Taubaté, e nesse momento somente a faixa da direita está interditada. O motorista pode fazer aí uma viagem tranquila, não há registro de lentidão no trecho. Nas demais rodovias, como a Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga de Taubaté até Campos do Jordão, ou as litorâneas, né, a Tamoios, a Oswaldo Cruz, que ligam aqui do Vale ao nosso litoral norte, o trânsito também é tranquilo. Tranquila também é a situação da travessia de Balsas, que nesse momento tem 30 minutos no embarque, tanto sentido da Ilhabela quanto sentido São Sebastião. São os destaques de momento. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, meu amigo, pelas informações, viu? Sempre excelente, uma boa tarde, um bom trabalho para você. Estamos recebendo muitas perguntas ao assunto de hoje. Estamos muito felizes também. Segura um pouquinho, a gente vai para o intervalo e já volta respondendo. Fica aí. Isso a Band mostra na melhor Band de todos os tempos. Grupo Band Vale, o maior grupo de comunicação da região, com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por 3 rádios, a TV e um portal de notícias, com o compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira: Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo.
Glenda Kozlovski e Elia Júnior no esporte. O Mundial de Clubes, que alcançou o recorde de audiência. 2023 tem também o Campeonato Carioca de Futebol, o UFC, maior evento de luta do mundo. O Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade em primeira mão, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Aqui, o esporte da região tem visibilidade para mostrar todo o seu potencial. Além disso, os programas de entretenimento levam às famílias conteúdos leves e relevantes. A maior programação com conteúdo local, com mais de 5 horas e meia, produzidos com informações totalmente voltadas para nossa região. E grande parte exibida ao vivo, com um sinal único em alta definição para mais de 3 milhões de pessoas de todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte de São Paulo. De volta com imagem linda da Praia da Baleia em São Sebastião, hoje máxima de 27 graus. Se você pretende ir para São Sebastião nesse final de semana, leve casaco, guarda-chuva, galocha, porque vai chover e muito, viu gente? A máxima para domingo estão esperando aí, máxima de 21 graus com chuva. O tempo vai virar em toda a região e a gente está avisando vocês. E eu quero avisar também para você que é mamãe, papai, tem um bebezinho, uma criança, tá rolando ofertas especiais no Açaí Colinas. Tudo isso que está aqui, ó, vou colocar na tela para vocês, é oferta especial para o seu bebê. E a gente vai ver algumas aqui de pertinho. Por exemplo, essa aqui, ó, Nutren Kids Nestlé. 3 unidades, R$ 26,60. Tem também para os shampoos aí para as crianças. Olha que legal, do Seda. Eu nem sabia que existia, gente. Seda, shampoo Seda Tipos, R$ 8,79, 3 unidades. Tem também a promoção no condicionador, 3 unidades por R$ 8,99. E também creme para pentear Seda juntinhos, R$ 7,99, 3 unidades. Essa pasta de dente, que fez assim, parte da infância de muitas pessoas, né? R$ 5,29, 3 unidades a Tandy. Ai, deu vontade de sentir esse gostinho de morango. Era tão bom, vocês lembram? Eu lembro. Tenho aqui, você quer? Você tem, amiga? Eu quero depois. Até que é muito tem. gostoso. Tá na minha necessaire. Olha só, fraldas, muitas promoções. Vou destacar a Huggies aqui. Fralda descartável proteção Dia Jumbo Huggies. 3 unidades, R$ 19,90. E o lencinho umedecido, que eu acho que é para todo mundo, não só para criança e bebê, né? Eu acho que todo mundo usa para higiene também. Lenço umedecido, tripla proteção Huggies, R$ 7,90, 3 unidades. Quero lembrar que vai até segunda-feira que vem no Açaí Colinas. Fica coladinho na Ponte Estaiada, Avenida Jorge Zarur, número 100, São José dos Campos, conforto, estacionamento coberto, ar-condicionado e ofertas especiais para os bebês e crianças. Águida. Pode ir para lá, porque olha... Quem está falando aqui é a mamãe, viu? Mamãe de Ayla, que compra todos esses produtos e ó, o preço realmente está muito bom, amigo. Vou para lá. Vamos então a mais participações falando sobre a saúde do seu intestino. Pode enviar perguntas, tá? Vamos começar a nossa maratona com a Marília. Ela escreveu o seguinte: queria saber se tem outro exame que não seja a colonoscopia que pode visualizar alguma doença no intestino, doutora? Nenhum exame vai ser como a colonoscopia, né? A gente tem alguns exames de sangue que podem ajudar no diagnóstico, mas a colonoscopia, ela é o padrão ouro, porque ela permite olhar toda a mucosa do intestino, né? Uma visão direta, permite colher biópsias, então a gente consegue confirmar o diagnóstico, né? A gente consegue também diferenciar se é doença de Crohn, se é retocolite, dependendo do local onde a gente vê a inflamação, né? Também permite verificar se o tratamento foi adequado, né? E também, como a gente falou, ela ajuda a diagnosticar lesões que podem se tornar um câncer, né? Então, ela nada vai substituir o exame de colonoscopia, tá? Perfeito. Ora, a Clínica Endovale, para você que quer entender um pouquinho mais sobre a colonoscopia, ver que não é nada de um bicho de 7 cabeças, é tudo muito tranquilo. Os contatos para conversar com a doutora e a equipe vão passar aqui, tá bom? Vamos lá então para mais perguntinha e participação da Rita. Eu tenho intestino preso e gostaria de saber se é por isso que eu engordo, pois fico dias sem ir ao banheiro e tenho muita cólica intestinal às vezes. O que poderia tomar para melhorar meu intestino?
E ela falou uma questão que hoje em dia é o que mais se estuda, né? A relação da obesidade com a nossa flora intestinal, tá? Então hoje sabe-se que é uma relação, sim. Pessoas que têm um funcionamento melhor do intestino têm menos tendência a engordar. Então ela está correta. Hoje os estudos mais modernos falam em relação a isso, tá? E como a gente falou, várias medidas ajudam a melhorar o intestino, principalmente a alimentação, né? A melhorar a alimentação ajuda muito a melhorar o intestino. Vamos então à próxima pergunta. Helenilda Pereira, e ela perguntou o que significa isso, doutora. Bulboduodenite enantematosa leve. Parece um termo muito difícil, né? Mas nada mais é do que uma inflamação logo no comecinho do intestino fino, tá? A gente está falando mais aqui do intestino grosso, mas essa bulboduodenite é a inflamação do comecinho do intestino fino. Logo que acaba o estômago, a gente começa o intestino. Nesse pedacinho, ela tem essa inflamação leve que chama bulboduodenite. Precisa tratar. Tá? Precisa tratar, sim, sim. Perfeito. Próxima participação aqui pelo nosso WhatsApp, 12997167989. O meu funciona muito. Nossa, Tenho intolerância ao glúten e lactose. Então, não posso abusar de gorduras e doces. Realmente, para quem já tem o diagnóstico da intolerância, tem que cuidar, né, doutora? E foi muito legal ele falar disso, porque quando a gente começa a investigar a doença inflamatória, a gente descarta outras doenças, porque às vezes pode confundir também. Então, é muito importante a gente descartar a intolerância ao glúten, à lactose, né, para não misturar com a doença inflamatória intestinal, tá? Vamos então à próxima participação da Doeli, né? Boa tarde, beijos para você, viu? Para todos, para todos, né? Em janeiro agora me livrei da bactéria H. pylori. Agora o meu intestino voltou a ficar normal. Foi 1 ano e meio para curar. Será que ainda posso ter novamente? Quer saber? Sim, tem pessoas tem pessoas que têm dificuldade de tratar mesmo. Às vezes a bactéria ela é resistente ao tratamento e pode ter uma reinfecção, tá? A gente fala uma nova infecção, sim, tá? Pela bactéria, que a gente adquire de água e alimento contaminado. Isso, né? Tem muitas dúvidas de H. pylori, né? Perfeito. Rapidinho, dá tempo de mais uma pergunta, doutora. Vamos lá, então. A Mônica, meu nome é Mônica. Um beijo, Mônica. Retirei a vesícula. Isso pode trazer algum problema para o intestino? Problema não, mas a gente vê que pessoas que retiraram a vesícula acabam tendo um fluxo maior de evacuação. Então, tem o intestino mais solto. O intestino fica mais solto depois que a pessoa retira a vesícula. Muda o hábito intestinal. Então, esse é um dos fatores. Por isso que a história clínica é muito importante do paciente. Porque, às vezes, ele muda o hábito, a gente acha que é algum tumor, alguma outra coisa, e, na verdade, é outros fatores, como a retirada da vesícula, por exemplo. Muito obrigada, doutora. Imagina, eu que agradeço. Bueno, né? Tá aqui o contato da clínica para você que quer tirar alguma dúvida, né, amigo? Quer fazer algum exame. Inclusive, a gente agradece a participação de todo mundo. Quer pôr na tela? Que a Águida queria mostrar o tanto de gente. Até para pedir desculpa, verdade. por favor. Pode colocar, Elione. Desculpa, você que mandou mensagem, a gente não conseguiu te responder. A produção tentou ser rápida ainda para conversar com todo mundo. Mas hoje, realmente, o assunto, acho que por necessidade, foi muito importante, né? Obrigado, doutora. Eu que agradeço muito, viu? Mais uma vez. Até a próxima. Até. Amanhã é quinta-feira, já. Vamos ver qual é o assunto do Falando Nisso? Olá, sou Ciamara, aqui da Nexo Prosper Contabilidade. Quero convidar você a estar conosco amanhã no programa Falando Nisso, onde eu estarei tirando todas as suas dúvidas sobre a entrega da declaração do imposto de renda. Ciamara Lima com a gente, da Nexo Prosper Contabilidade. A gente termina o programa lembrando que hoje, logo após o Melhor da Noite, tem Perrengue na Band, para você dar muitas risadas e se divertir, viu? Fica com Deus. Um beijo no seu coração, a gente se vê amanhã. Um beijo.